Shalom, queridos. Já deram um forte aplauso para o Senhor Jesus? Já cantaram a música tema do nosso discipulado? O louvor é para o Senhor, ele habita entre os louvores. Os aplausos é mostrando a nossa adoração. Maravilhoso é o nosso Deus. Então vamos para o capítulo 31. Simplesmente para fazer a leitura, o assunto é fácil, vocês leem, porque no questionário eu posso fazer alguma pergunta sobre esse capítulo 31. É somente para ler, é fácil de entender. O capítulo 32 também é fácil, mas vou fazer um comentário rápido sobre o capítulo 32. Então ficamos hoje com 31 e 32, podemos juntar esses dois capítulos que ele faz entendimento. E com certeza, mesmo assim, nós seremos edificados, mesmo somente com a leitura, porque a palavra é viva e eficaz. Então, vamos lá. Capítulo 31, vocês leem. Capítulo 32, eu vou comentar um pouquinho. Capítulo 32 continua, capítulo 32 de Ezequiel. Continua a profecia contra o Egito. O capítulo começa com o Senhor se dirigindo ao Egito e declarando que o país cairá como um touro abatido, com seu povo e aliados caindo ao lado deles. Então cai tudo, tanto ele como o povo, como os que estiverem aliados com ele. O Senhor descreve como trará uma espada contra o Egito e seus aliados, causando uma grande matança em toda a terra. O capítulo lista muitas das nações que serão destruídas, incluindo a Síria, Elão, Meseque, Tubal, Edom e outras. O capítulo continua descrevendo como o Senhor lançará o Egito e seus aliados nas profundezas do Sheol, o reino dos mortos. O Senhor declara que o Egito se tornará um deserto e que seu povo saberá que ele é o Senhor. O capítulo termina com um lamento pelo Egito e seu povo. O Senhor declara que o estrondo de sua queda abalará as nações e que serão abatidos entre os mortos. Em resumo, Ezequiel 32 continua a profecia contra o Egito, descrevendo o julgamento do Senhor e a grande matança que cairá sobre a terra e seus aliados. O capítulo detalha as nações que serão destruídas e o destino final do Egito e de seu povo. O capítulo termina com um lamento pela queda do Egito e uma advertência às nações para que se afastem dos seus pecados e confiem no Senhor. Então, Ezequiel 32, versículo 1, fala que o mês do 10º ocorreria entre fevereiro e março, em 585 a.C., após a queda de Jerusalém, em 586 a.C., segundo Reis 26:8, Ezequiel 31, versículo 1. No entanto, cerca de 20 anos antes da invasão dos babilônios no Egito, Ezequiel 29:19-20, todavia o registro da queda de Jerusalém é apresentado em Ezequiel 33, versículo 21. Esta seção, Ezequiel 32, vemos que foi inserida antes de Ezequiel 33, 21. Ezequiel 33, 20, Ezequiel 32, 32, versículo 1. Então, essa seção que estamos vendo foi inserida antes de Ezequiel 31, versículo 21. Embora descreva eventos que se seguiram à queda de Jerusalém, o arranjo apresentado por Ezequiel é temático. Primeiro, ele registra seu lamento, depois explica os acontecimentos
que o levaram a lamentar-se, que o levaram a lamentar-se. Embora os egípcios, em sua arrogância, pensassem que não sucumbiriam diante dos babilônios, sofreriam o mesmo destino que Jerusalém. Embora eles pensassem que não iam ser abatidos diante dos babilônios, mas eles iam sofrer o mesmo destino que Jerusalém sofreu. Ezequiel 32:2, as palavras leão e dragão aludem ao orgulho e ao poderio do Egito. 32, de 3 a 10, estes versos poéticos descrevem o Egito e o seu governante, Ofra, como o crocodilo que sofrerá o julgamento ordenado por Deus. Esse governante, chamado Ofra, como um crocodilo que sofrerá o julgamento ordenado por Deus. O Egito será capturado, morto e lançado nas trevas, uma característica marcante do dia do Senhor. Como está escrito em Ezequiel 3, 30, de 1 a 5, Amós 5, 18 a 20, Atos 2, versículo 20, estão falando sobre isso, sobre essa morte, sobre o Egito sendo capturado. Ezequiel 2, de 11 a 15, esta seção interrompe a continuidade dos versículos 3 a 10. O rei de Babilônia era Nabucodonosor e os mais terríveis das nações, o Império Neobabilônico. O rei de Babilônia era Nabucodonosor e os mais terríveis das nações, o Império Neobabilônico. Então, tanto ele como seu império eram os mais terríveis. Ezequiel 30, de 10 a 12. A sentença, farei correr os seus rios como azeite, única em toda a Bíblia. Como o azeite única em toda a Bíblia. Ilustra o período imediatamente posterior à grande matança, quando o Nilo e seus afluentes experimentariam uma calmaria mórbida. As águas se assentariam porque não haveria vida humana ou animal. 32, Ezequiel 32, versículo 16, diz: tal cenário de julgamento acarretaria luto e grande tristeza. Todavia, Deus deve ser considerado justo, pois fez o necessário para dar fim à arrogância do povo. As filhas das nações estavam entre os muitos povos dos versículos 9 e 10, que lamentariam e ficariam atônitos com a destruição do Egito. Ezequiel 32, de 1 a 16. Lamentação sobre Faraó. A palavra do Senhor vem a Ezequiel. E novamente uma palavra com a designação de calendário. Ano, mês e dia são mencionados. Ezequiel é orientado a fazer uma lamentação sobre Faraó. Ezequiel 32, 2, Ezequiel 2, 10. Ezequiel 19, 1, Ezequiel 26, 17. Ezequiel 28, 12. O julgamento dos inimigos de Deus, por mais merecido que seja, entristece profundamente um verdadeiro profeta. Ezequiel deve dizer ao faraó que ele se parece com um jovem leão e um monstro nos mares. A imagem do leão, Ezequiel 19, 2, Ezequiel 19, 3, Ezequiel 19, 5, Ezequiel 19, 6. A imagem do leão não é elaborada.
A do monstro marinho não é elaborada. A do monstro marinho, como está escrito em Ezequiel 29:3, suas ações ferozes nos mares e rios refere-se ao tumulto que Faraó trouxe entre as nações. Ele é um governante cruel e um aliado não confiável. O Senhor Deus o julgará. Ezequiel 32:3. Ele o fará pegando em sua rede. Essa rede consiste em uma multidão de nações, a saber, Babilônia e as nações que estão com ele. Eles são as ferramentas nas mãos de Deus para subjugar Faraó e levá-lo cativo. Uma vez que Faraó perdeu o seu poder e foi roubado de tudo valioso que ficará de tudo valioso, ele ficará desamparado. Ezequiel 32:4. Ele então será uma presa para os arbustos, os necrófagos, que tirarão dele o que resta de comida comestível. Os cadáveres que jazem nas montanhas e vales serão roubados do que ainda possuem. Ezequiel 32:5. A matança será tão grande que toda a terra, até os montes e leitos dos rios, se encherão de sangue. Ezequiel 32:6. E assim vai prosseguindo, vendo tudo isso, que vocês podem continuar vendo, porque o meu tempo aqui no vídeo tem que ser de pouca duração. Então, vocês continuam lendo e com certeza estarão vendo a lamentação sobre o faraó, rei do Egito. Louvado seja Deus por cada capítulo desse. Nós podemos ver o amor de Deus, que é um amor incondicional, de estar nessa trajetória com o homem, com essa nação que ele escolheu a partir de Abraão e formou essa nação que tanto deu desgosto para Deus, que tanto se envergonhou o seu nome com a idolatria, com as traições, indo para outros deuses. E tudo isso que nós vamos lendo, tudo é consequência do pecado, tanto de Israel como das outras nações. Porque tudo é para Deus, deveria ser todos para Deus. E Israel seria apenas aquele local especial onde o seu filho iria nascer, mas era para todos estarem, todo o povo, toda a terra, adorando ao Criador dos céus e da terra. E todos se rebelam contra o Senhor, em especial a nação escolhida. Então, nós devemos estar atentos, porque são os últimos dias da igreja na terra. O Senhor deixou escrito em Atos 1:11, que da mesma maneira como ele foi assunto aos céus, assim também ele descerá com poder e glória. Tudo isso que temos lido até aqui nos ajudou o Senhor, estamos entendendo que ele está nos despertando. Não foi em vão que nós tivemos essa direção do Espírito Santo para estarmos lendo o livro novamente. Lendo a Bíblia novamente, capítulo por capítulo. Quem já leu, está lendo novamente. Quem nunca leu, está lendo. Para a glória de Deus, são os melhores anos do Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém, porque todos que fazem isso, que meditam na palavra de dia e noite, são como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então, você que já está conosco desde maio de 2023, saiba que a gente vai prosseguir em nome de Jesus até chegar ao Apocalipse. É o discipulado MAIF-FJ. É o discipulado do Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém, que Deus nos entregou pela sua misericórdia, para que nós possamos ganhar essa terra, ganhar cidades circunvizinhas, porque a finalidade do Senhor é que nós estejamos preparados pela sua própria palavra para tirar as vidas que estão cativas na mão de Satanás. Tudo isso, oração, vida de oração, de meditação na palavra, santidade, é o preparo que Deus nos dá para nós enfrentarmos as trevas e roubar e saquearmos todas as vidas que Satanás está presa na mão deles. Ide e fazer discípulo. Então, esse é o processo, esse é
a ordem fundamental do nosso Deus. Ide e fazer discípulos. Como fazer? Ganhando, consolidando, discipulando e enviando. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.